Hoje a gente vai estudar a parte de misturas, onde os solutos serão diferentes, mas não haverá reação entre eles. Certo? E professor, então como é que eu vou saber, tendo duas misturas, né, tendo duas soluções, se haverá ou não uma reação? Aí é bem fácil, certo? Como é que você vai olhar? Você vai olhar a presença de um íon em comum. Caso você tenha esse tal desse íon em comum, você pode ter certeza, não haverá reação. Vamos visualizar isso aqui na praticazinha. Eu tenho aqui uma solução aquosa de cloreto de sódio e uma solução aquosa de cloreto de potássio. Está aquosa, vou liberar meus íons. O íon cloro daqui e o íon cloro daqui, logicamente, sendo iguais, mesmo que você imaginar, haverá uma reação como? O Cl vai continuar junto com o Na. E o Cl daqui vai continuar junto com o potássio. Ou seja, continua formando a mesma coisa. Então, quando você tiver íon em comum, eu já sei que essa mistura não vai ter uma reação química. Não tendo essa reação, a gente já pode fazer logo as nossas adequações, nossas perspectivas. Como? Se eu sei que isso não reage com isso, eu posso afirmar que a quantidade de sal de cozinha que eu tenho inicialmente vai ser a mesma quantidade que eu vou ter no final. Então, a quantidade de matéria é a mesma do soluto, a massa é a mesma do soluto. Beleza? Tanto faz o NaCl como o KCl. Se não haverá reação, a sua quantidade inicial vai ser igual à sua quantidade final. Então, eu posso afirmar que os volumes serão somados, né? Eu posso afirmar que o meu volume aumentará, com certeza. Entretanto, a quantidade de matéria de cada um será constante. Não vai haver mudança. Não havendo reação, a gente também pode afirmar que eu vou ter dois solutos, então eu vou ter que ter duas concentrações finais. Mas vamos lá, e como é que a gente vai olhar isso de maneira diferente? Se eu estou percebendo que essa quantidade de matéria é a mesma, mas o volume está aumentando, como é que eu posso imaginar isso? Eu posso imaginar isso como uma diluição. Então está aqui, atenção, toda vez que você tiver misturas de solutos diferentes sem reação, íon em comum, você vai ter uma diluição. Ou na verdade, 2, 3, 4, vai depender do número de soluções que você estiver colocando. Então você vai ter aqui diluições. E aí fica fácil. Por que fica fácil, professor? Porque a quantidade de matéria antes vai ser igual à quantidade de matéria depois. Vamos fazer um exemplozinho. Eu tenho uma solução aquosa de cloreto de potássio, onde eu tenho um volume inicial de 0,2 litros, com uma concentração de 3 mols por litro. Misturei com sulfato de potássio. Olha ele aqui, o danadinho, meu íon em comum é o potássio, então eu já sei que não haverá reação. Então, na minha solução final, eu já sei que eu vou ter tanto o cloreto de potássio como o sulfato de potássio. Então, eu vou ter duas concentrações finais. Vou separar elas e vou calcular. Como a gente já discutiu que é uma diluição. Diluição por quê? Porque o volume aumenta, mas a quantidade de matéria é a mesma do cloreto de potássio e do sulfato de potássio. Então a gente pode afirmar aquela historinha, a quantidade de matéria antes vai ser igual à quantidade de matéria depois. Então, qual é a concentração inicial? 0,2, né? Desculpe, 3, o volume inicial 0,2, o volume final somado, né? Foi 0,5. Calculamos então que a concentração final vai dar 1,2 para o cloreto de potássio. De maneira análoga, a gente faz com o sulfato de potássio e encontramos a concentração 3. O que é que eu posso observar? Qual era a concentração inicial? 3. Quanto ficou? 1,2. Qual era a minha concentração inicial? 5. Quanto ficou? 3. O que prova, mais uma vez, que você está promovendo uma diluição. Fiz uma conta, sei lá. Cheguei a uma concentração final maior do que a inicial, opa, fiz alguma coisa de errado. Porque se a quantidade de soluto é a mesma e eu aumento o meu volume, então eu estou promovendo uma diminuição da concentração. A concentração final tem que ser obrigatoriamente menor do que a inicial. Então eu passei a ter aqui duas respostas, uma para cada tipo de soluto. O cloreto de potássio e o sulfato de potássio. Certo? Então a dica principal, ou duas dicas principais, vocês têm aqui. Se eu tenho íon em comum, já sei que não haverá reação. E não havendo reação, eu já sei que eu tenho aqui promoções de diluições. Beleza? Um abraço.